Ficar chamando as pessoas. Live está começada. Eita, chegou chegando com o Belo, ó. Boa noite, pessoal. Muito bom estar começando mais uma live, um bate-papo bacana sobre consumo de informação digital. E essa semana, especialmente, eu trouxe um tema que está na vida de todo mundo. Vou esperar um pouquinho mais para falar, dar essa apresentação, tá? Chegando gente aí, que bacana. Doutora Fernanda, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá. Turma boa. Tem um bocado de gente boa que eu gosto de estar perto. E as pessoas deixam a gente mais inteligente, né? Não tem como negar. O meu convidado de hoje é um amigo querido, competentíssimo, também é meu médico. Tenta me arrumar quando eu dou mais atenção. Eu também sou causa a ser organizada. Não perdida, mas organizada. Ele já está aí dentro na live. Já já eu chamo ele. Como eu estava falando, a minha ideia das lives é trazer conteúdos de consumo digital muito forte, muito rico e também muito problemático. A gente mexe com a nossa saúde muito irresponsavelmente. Não tem ninguém que não tenha se automedicado, que seja para uma besteira, às vezes para uma coisa um pouco mais séria, pega uma opinião meio torta, vai no Google, e é baseado nisso que a gente vai conversar com Sérgio Durão, médico geriatra, especialista em idosos, uma pessoa super capacitada dessa nova geração de cuidados com a pessoa, aquele médico que toca na gente, que escuta a gente, que dá toda a atenção devida. A gente, quando vai para o médico, a gente vai normalmente bem em último caso, né? Eu falo muito por mim também, e por muito do que eu estudo, do que eu vi nessas pesquisas, que as pessoas só vão nas últimas, vão muito mal. Claro que também não vai dar um espirro e vai no médico. Eu vou perguntar a Sérgio sobre isso, como é esse volume de pessoas também muito preocupadas e como é que a gente pode organizar melhor essa nossa atenção à nossa saúde, sintomas, o que a gente precisa olhar, verificar melhor para a gente recorrer realmente a um hospital, a um médico, fazer uso de check-ups permanentemente e nunca apelar para o remédio em primeira mão. Bacana? Vou chamar Sérgio aqui para a nossa conversa, tá? E ele vai dar um show à parte. Foi convidado para isso, para deixar um conteúdo bem rico para a gente. Sérgio. Boa noite. Boa noite, Meu doutor. amigo. Meu amigo, muito bom estar dividindo esse quadro com você aqui, viu? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você, batendo esse papo. Como eu estava falando, Sérgio, te colocando a par, você estava ouvindo também, dando uma recapitulada, muita gente bacana convive comigo na minha ação, na minha atuação. Eu falo com muitos públicos, com muitos setores, e você foi uma das primeiras pessoas que eu digo, eita, tem que ter Sérgio aqui, porque Sérgio fala fácil, Sérgio tem uma fala humana, uma fala tranquila, explicando, colocando os is, os pontinhos nos is certos, sem enrolar, sendo franco, sendo honesto, sendo amigo. E essa verdade é o que a gente consome muito no mundo digital. Falando um pouco da minha área, é preocupante a gente pesquisar, por exemplo, nomes de medicamentos, hashtags de automedicação, nomes de remédios diversos. É muito perigoso, é preocupante e não tem dúvida que isso aí está muito mais forte do que a gente imagina. É de espantar. E uma fala, vou puxar para você a primeira pergunta, em relação a esse médico virtual, esse médico entre aspas, naturalmente. Quem é essa pessoa? Que informação é essa que está online tão fácil, a 2 cliques, a 1 clique, da nossa dor de cabeça, da nossa tontura, da nossa queda, daquele problema que nos aflige e a gente apela para o Google. O que é isso, Sérgio? É cultural? Eu acredito que seja parte da revolução que a gente tem vivido no mundo, Joás, que é a revolução da informação. Então, eu arriscaria dizer que a internet foi a ferramenta mais pujante na tecnologia médica de toda a história. Então, a gente não pode negar
o quanto a internet é poderosa e importante na saúde pública, né, no cuidado de saúde em geral, tanto pessoal quanto do ponto de vista público, da saúde pública, mas também existem limites. Eu penso que um médico, a figura de um médico nunca vai ser opcional. Nunca haverá uma substituição total por uma inteligência artificial. Tem uma frase muito bacana de um médico que é neurologista, que foi diretor da Mayo Clinic, que ele disse que a cura começa na relação médico-paciente e que essa cura começa através de um vínculo de confiança. Isso não tem um aplicativo para gerar esse elo de confiança entre um médico e o seu paciente, numa relação que se dá, de fato, muito presencialmente. É muito também complicado a gente imaginar que, nesse momento, né, as videoconferências vão substituir totalmente as consultas presenciais. A gente tem culturalmente falando, a gente tem aquela vera preocupação ou desleixo ou irresponsabilidade de achar que, ao ser medicado, até corretamente depois de médico, naquele tratamento de 10 dias, aqueles remédios, aquela coisa que a gente começa a fazer, e dá uns 3 dias, Sérgio, o resultado aparece, a gente se sente melhor, aí abandona tudo, abandona o tratamento, abandona o medicamento. Eu estou indo agora para o lado tradicional e do abandono dos tratamentos, que também tem a ver com a nossa pauta. A pessoa se acha boa em 3 dias de tratamento e abandona tudo. Também é corriqueiro acontecer isso, né? Exato. E aí eu acho que isso é fruto de um movimento do mundo moderno. As pessoas querem soluções rápidas, querem soluções fáceis e nem sempre estão dispostas a cumprirem, né, uma prescrição adequadamente. E sofrem com isso, infelizmente. Então, isso na minha prática, né, com os pacientes idosos, a gente vê com mais frequência porque eles usualmente usam mais de uma medicação continuamente. E aí, se você imagina que você, um adulto jovem ou de meia idade, já tem esse sentimento de aversão ao uso de uma medicação por um tempo maior, imagina um idoso que faz uso de 5, 6 medicações diariamente, né? Então, trazendo um pouco do que eu falei antes, a gente só mantém o uso de uma medicação por muito tempo quando a gente confia que o médico indicou e que essa indicação é uma indicação precisa. É uma indicação que não vai ser nem a mais e nem a menos do que eu preciso para manter minha saúde bem. A relação da doidice, da busca sobre a automedicação, faz com que a gente pegue facilmente qualquer tipo de remédio. E o prazer de começar a satisfação em se resolver um problema a curtíssimo prazo, ele se mascara com riscos, com riscos diversos, com o medicamento errado, inclusive, com a força desse medicamento. Existe intoxicação também por causa disso. O que a gente poderia falar sobre isso, Sérgio? Joás, veja, a automedicação ela não tem uma causa somente nascendo do paciente. Nasce também de uma dificuldade do acesso a um serviço médico. Então, se a gente fala aqui no Brasil, por exemplo, é muito difícil você ter um acesso ao médico na rede pública. Não é simples. Imagina que você chegou no Brasil hoje e aí você precisa se linkar a um serviço público para um clínico geral. Só que o seu problema é um problema ocular, digamos, é um problema oftalmológico. Você precisaria se cadastrar numa instituição, na verdade, num programa de saúde da família, ter o agendamento com o seu clínico, conseguir o agendamento, falar do teu problema, ele identificar que precisaria de um especialista, para que você vá no especialista
seja avaliado e tenha, de repente, uma medicação prescrita. Isso pode durar mais de 6 meses. E alguns problemas não podem esperar tanto. Então, nem sempre isso nasce da ansiedade do paciente. Nasce também de um acesso reduzido ou de um acesso difícil na rede pública. Na rede privada, na saúde suplementar, como a gente chama, esse acesso também não é tão simples. Quem é usuário de plano de saúde sabe. Se eu quiser agendar, por exemplo, para um geriatra hoje, uma consulta, é muito difícil. Você não consegue uma consulta num período de um mês. Muitas vezes passa desse período, apesar das agências de regulação, né, nacionais que pressionam os convênios a manterem uma carteira de médicos suficiente para atender os usuários. Então, isso não é somente responsabilidade dos pacientes. Nosso sistema de saúde é um sistema, de fato, de um acesso, na minha opinião, limitado. Isso, se você for também em outros sistemas públicos no mundo, e aí falando dos melhores, assim, né, o sistema público de Londres, né, o do Reino Unido, o da Holanda, esse acesso é um pouco mais fácil porque essa estrutura da saúde da família, ela funciona de forma mais eficaz, mais universal. E do ponto de vista do paciente, o que motiva ele a se automedicar muitas vezes é a ansiedade, né? A ansiedade por resolver logo o problema, é o fácil acesso às medicações aqui. Opa, voltou. Não, acho que voltou. Tranquilo. Pode ser que aconteça mais vezes. Então, eu estava falando que essa dificuldade, essa ansiedade em você conseguir uma medicação. Aqui no Brasil, o acesso às medicações especialmente controladas ele é mais fácil do que em países da Europa, né? A maioria dos países da Europa, e mais ainda na América do Norte, né? E Canadá e Estados Unidos, onde o controle da liberação de medicações controladas é muito mais rigoroso. Então, as medicações que eles dizem lá de balcão, que você vai, pega sem prescrição médica, é muito mais limitada do que aqui no Brasil. No Brasil, a dificuldade do acesso é o custo, né? Então, o custo das medicações aqui é altíssimo. Então, a gente tem também essas barreiras, o que limita, digamos assim, né? um risco maior, um perigo maior da automedicação, já que, por exemplo, aqui você não pode comprar antibióticos, você não pode comprar psicotrópicos na maioria das farmácias. Mas se você for aqui pertinho, Gravatá, viu, Joás? Gravatá, Moreno, Limoeiro, enfim, em cidades do interior, muitas vezes, muitos pacientes conseguem comprar psicotrópicos e opioides sem prescrição médica. Somente sendo amigo, vizinho, sei lá, do farmacêutico, né? A gente recebeu algumas perguntas e algumas bem parecidas em relação às pequenas dores. Aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, aquela cólica, aquele inflamatório tradicional que todo mundo sabe, ou até tem em casa de ruma. Até onde isso vai chegar num ponto problemático para quando a pessoa precisar do efeito mais sério dele, Sérgio? Quando precisar do princípio ativo realmente dele. Eu misturei algumas perguntas mais básicas com algumas coisas que eu pesquisei e vi que esse vício em remédios atrapalha muito alguns tratamentos posteriores. Exato. Eu vou pegar o gancho da tua pergunta em relação a analgésicos, né? O uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Veja, é muito comum que essas medicações sejam medicações disponíveis no balcão. Então, você não precisa nem falar com o farmacêutico para comprar. Chega lá, está na prateleira, pegou, pagou e vai embora. O que acontece, e aí eu trago casos de pessoas assim, né, do dia a dia, que são a dor lombar, por exemplo, é um dos sintomas no consultório mais comuns. Né, se você for ver na pesquisa, qual é o sintoma no consultório mais comum? De todas as idades. Dor lombar é um dos primeiros. Então, presente, né? Então, a pessoa fica usando a medicação que funciona por anos.
E o problema pode ir piorando, piorando, até o momento em que ela não consegue mais controlado com as medicações de balcão, e aí é o momento em que procura o médico. Qual o risco disso, né? O primeiro risco, de fato, é o uso de medicações potencialmente danosas, e aí vamos falar de anti-inflamatórios não esteroides, vamos usar marcas que são muito conhecidas, né? Nimesulida, diclofenaco, biprofenide, enfim, os anti-inflamatórios não esteroides, como a gente chama, eles podem causar, e esse risco aumenta com o passar do tempo, né, com a idade, lesões na mucosa gástrica e sangramentos digestivos, úlceras, né, duodenais e também insuficiência renal. Esses dois efeitos colaterais são os mais temidos. E isso pode levar à internação. Essa a gente chama de reação adversa à droga. Essa reação adversa à droga, ela é motivo de internamento em algumas pesquisas no Brasil, em torno de cada 1.000 idas, ou pacientes que vão à emergência, em torno de 9 são por reação adversa à droga. Imagina. Desses que vão na emergência por uma reação adversa, isso varia na literatura, mas 3% podem evoluir para a morte. Independente da medicação que seja. Então, a pesquisa foi feita assim, qual foi o motivo de internamento? Reação adversa. Tá, desses, quantos morreram? De 3% a 9%. Veja o quanto isso assim, né, pode ser grave, ou quanto isso, do ponto de vista estatístico, tem uma relevância na saúde pública. Pois é. Isso aumenta esse risco quanto mais medicações a pessoa faz uso. Então, na minha prática, quando você me chamou para falar disso, eu me sinto muito à vontade porque a gente trabalha com muita frequência com o que a gente chama de polifarmácia. A polifarmácia é o uso de 5 remédios ou mais de forma continuada. Então, quanto mais medicações se faz, mais o risco de reação adversa à droga, porque o risco de interações medicamentosas negativas aumenta. E esse número aumenta muito depois dos 60 anos. Então, vários estudos mostram, por exemplo, teve um estudo publicado no sistema de saúde americano, entre todos os usuários, por exemplo, 20% deles tinham 5 doenças crônicas ou mais. E desses, 50% usavam 5 ou mais medicações todos os dias. Tá? Então, a gente está falando de metade dos idosos tem esse risco aumentado. Então, quando você, além dos que você já toma todo dia, se automedica com alguma outra medicação aí, que você encontra no balcão, de fato você pode estar colocando sua saúde e até vida em risco, né? Sérgio, eu vou dar uma lida aqui em algumas interações, tá? Tá. Tem um oi pai aí que eu acho que é hello para você, viu? Oi, filho. Amanda Brito Lira observa que o médico é o melhor remédio. Elisângela, ela fala que eu quase nunca concluo meus tratamentos. Se eu melhorar, infelizmente eu esqueço de continuar tomando remédios. Kátia Elizabeth. Kátia, amiga minha querida, eu sempre faço meus tratamentos até o final, pois sei que ele é o certo a fazer. Olha só, uma assumindo que falha, a outra segurando a onda que tem que fazer até o final. Tem uma pergunta aqui de Paulo Vidal. A automedicação para tratamentos mais complexos também acontece ou só estuda-se em casos mais simples? Não, absolutamente. Vou dar um exemplo. Você teve um quadro bacteriano há um ano atrás, comprou um antibiótico, o antibiótico a caixa só vendia de 7 comprimidos e o médico passou por 10 dias. E aí você comprou 2 caixas, ou seja, 14 comprimidos. E aí você ficou aí com uma sobra de 4. Aí você ensaiou novamente um quadro que você acha que foi igual ao do passado. E aí o que é que você faz? Você vai vai no médico, vai comprar mais antibiótico? Ai, nada. Vai não. Você vai lá e você vai pegar aquela caixinha e ainda tem 4, deixa eu tomar para ver se melhora. Pois é. Então, ou então assim, liga para um amigo, para a vizinha, ou
pega com alguém outra prescrição e aí você começa a usar antibióticos de forma não orientada, o que causa o que a gente chama de resistência bacteriana. Então, hoje a gente tem na comunidade, em hospitais, bactérias que a gente chama de multiresistentes, né? Multidrogas resistentes. São bactérias que não melhoram com nenhum antibiótico. E esse fenômeno, né, esse problema de saúde pública é também pelo uso inapropriado e desordenado de antibióticos. Isso é só um exemplo, mas aí a gente pode falar de outros. Então, psicotrópicos ou ansiolíticos. Quem nunca, né, pegou um Rivotril de alguém, um indutor do sono de algum colega, algum parente, tal, porque ia fazer uma viagem e vai tomar para ficar tranquilo na viagem, para dormir a viagem toda. Então, o uso, né, inapropriado, o uso sem prescrição médica de medicações que são potencialmente danosas à saúde acontece independente de ser uma dorzinha de cabeça. Assim. Pode ser algo que não necessariamente, que pode até parecer algo simples. E um outro comentário que eu ainda falando daquela tua primeira pergunta não, uma dorzinha de cabeça eu posso me automedicar, mas às vezes esse sintoma novo que você nunca teve, que pode começar leve, pode ser o primeiro sinal de uma doença grave. E o uso, né, e a automedicação pode adiar um diagnóstico e assim, esse diagnóstico tardio pode influenciar muito no resultado do tratamento, né, para o pior, por exemplo. A gente está eu moro numa avenida principal aqui no meu bairro e eu tenho no raio, na avenida de 1,5 km, em 1,5 km da minha avenida eu tenho cerca de 12 farmácias, Sérgio. É um número absurdo. Assim, tá muito fácil. E não é só aqui em Casa Forte, não é só aqui no Recife, não é só aqui também em João Pessoa, que é a cidade que eu convivo muito, sou de lá. E essa facilidade de chegar no balcão e não falar com ninguém. Eu não preciso falar com ninguém. 80% da farmácia, 90% da farmácia está na minha mão. E essa facilidade me dá cabimento para eu resolver um bocado de coisa. Um bocado de coisa que eu preciso resolver, mas não necessariamente pegando no balcão e botando para dentro da boca, né? Exato. Joás, isso é uma outra pressão que nós médicos sofremos e, digamos assim, né, do ponto de vista de saúde pública, a gente sofre, que é a pressão do mercado, da indústria, né, e a falta, digamos assim, de controle. Eu acho que tem a falta de controle governamental que disponibiliza, por exemplo, essa possibilidade às pessoas. A gente vê também esse mercado crescendo pelo envelhecimento populacional. Então, os empresários percebem que as doenças crônicas, como aumentam a sua frequência entre idosos, e que os idosos são a faixa etária que mais cresce no mundo, proporcionalmente, ele vai saber que vai haver um aumento do consumo de medicação. Então, não vai ser só o jovem que vai à farmácia comprar. O idoso é essa pessoa que vai frequentar, digamos, habitualmente a farmácia. A pressão da indústria, ela acontece também na própria propaganda, né, no marketing na saúde, ou seja, compre esse polivitamínico que você vai ficar igual a esse cara da foto, que, né, o grisalho bonitão, enfim, na praia, né? Então, essas falsidades, a gente que trabalha, né, com envelhecimento percebe em relação aos polivitamínicos o quanto essa propaganda ela lesa as pessoas, né? Lesa o consumidor. Nenhum estudo comprovou que o uso de polivitamínico melhora absolutamente nenhum índice da sua saúde. E isso é uma verdade que não está nas farmácias. Ou seja, fake news. Propaganda enganosa. Quanto custa um frasco com 30 cápsulas de polivitamínicos? Pois é. Sérgio, eu tenho umas observações aqui e uma pergunta, tá? Patrícia Barreto observa que é um assunto tão sério e é incrível como fazemos isso, a automedicação. Elisângela, que já participou aqui, já fez uma pergunta, ela fala que aqui em Minas a pessoa morre e não sai a consulta especializada.
Luziana observa que o acesso é difícil no nosso país, em cima daquelas observações da dificuldade de encontrar médicos, né, Sérgio? E Amanda Brito Lira pergunta novamente, poderia falar sobre os efeitos nocivos das medicações para insônia? Sim, pois é, isso é um desafio que a gente tem aqui no consultório. Os transtornos de sono, que são vários, né, não somente a insônia, eles afetam assim, né, um percentual muito grande da população e essa prevalência aumenta com a idade. Então, os idosos é uma faixa etária que sofre especialmente com esse transtorno do sono. O uso de indutores do sono, e aí a gente tem principalmente 4 categorias, que são os antidepressivos, os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos é o Rivotril, o Lexotan, alprazolam, bromazepam, e as medicações que a gente chama de Z-drugs, ou drogas Z, que é o Zolpidem, Zolpiclone, que a marca é o Stilnox, o PATS. E a quarta, seria, no caso, é a melatonina, que tem sido mais recentemente utilizada para esse fim. Contudo, muitos estudos já mostravam que tanto os benzodiazepínicos, né, que são provavelmente, na verdade, nas pesquisas, são os mais prescritos, os mais baratos, por exemplo, eles aumentam o risco de morte. Então, o uso continuado, além de aumentar o seu risco de morrer, tem um prejuízo na memória, aumenta o risco de quedas, por exemplo, como efeito adverso. E isso também, esse risco aumenta com a idade. Então, quanto mais velho, maior o risco de você ter esses efeitos danosos. Falando da melatonina, que é uma medicação aparentemente inocente, os pacientes muitas vezes chegam aqui, não, fui nos Estados Unidos e comprei, por exemplo, né, que lá você compra sem prescrição a melatonina. Alguns estudos, e aí não são muitos, né, não existe ainda evidências concretas disso, mas alguns estudos mostram que ela aumenta o risco de fraturas, por exemplo, em idosos. Então, se comparou grupos, né, por exemplo, quem usava os benzodiazepínicos, quem usava as drogas Z e quem usava melatonina e quem não usava nada, quem usava placebo. E aí se observou no tempo. E aí depois viu, quem teve fratura aqui de todos os grupos. Quem usou melatonina também teve um risco aumentado em relação ao grupo placebo, se você comparasse a mesma faixa etária, enfim, os fatores aí confundidores. Então, sobre essas medicações para indutoras do sono, assim, eu acho que procurar um especialista no assunto é fundamental, porque ele vai te tratar com a medicação mais segura, pelo tempo adequado, e talvez nem indique medicação. Talvez ele indique, por exemplo, atividade física, outras práticas ou outros tratamentos não farmacológicos, né? Sérgio, Dr. Caio Galindo corrobora com você. Ele fala que no interior é muito comum as farmácias comprarem cargas sem nota fiscal, sobretudo as drogarias de bairro. Esses medicamentos eles vendem sem receita e sem o mínimo pudor. Aí tem uma pergunta muito bacana da doutora Ana Paula Vidal. E essa automedicação, nesse momento de pandemia, quando muitos estão evitando de ir ao médico? Pois é, veja, a comunidade médica, e houve esforços, né, do Conselho Federal de Medicina, né, dos conselhos regionais, de acelerar a regulação ou a regulamentação da telemedicina. Então, isso já havia uma discussão há muitos anos, né, no Conselho Federal sobre a regulamentação dessa prática, mas a pandemia acelerou esse processo e aí destravou e liberou uma série de questões que ainda estavam em discussão. E aí, por exemplo, aqui na nossa clínica, desde março, a gente tem atendido e liberado receitas remotamente por teleconsultas. Então, a gente consegue, assim, fazer com que o paciente não precise sair de casa para ter a receita controlada.
e a gente disponibiliza para os pacientes que já faziam acompanhamento a possibilidade de a gente conversar como a gente está conversando agora. Muito bom. E a gente não ter a necessidade da consulta presencial, mas a gente poder ajudar muito, inclusive identificando efeitos adversos precocemente e intervindo. Vou dar um exemplo de uma paciente que é uma paciente que eu já acompanhava há muito tempo. Ela teve o diagnóstico de epilepsia, começou a ter convulsões e aí ficou sem conseguir o acesso ao neurologista que a acompanhava. Uhum. Esse neurologista teve Covid, internou, veja a situação. E aí ela estava com muito medo de vir numa consulta presencial. E aí, como eu já a conhecia de um ano mais ou menos atrás, que tinha sido uma consulta que tinha feito com ela, eu fiz um teleatendimento, a gente chama de teleorientação aqui. E a gente pôde começar um tratamento para prevenir essas crises convulsivas. E a gente trocou remotamente a prescrição dela 3 vezes. Então ela precisou, ela não teve ela teve efeito colateral com a primeira prescrição, ela teve efeito colateral com a segunda prescrição e só com a terceira é que ela tolerou e está podendo controlar as crises. Então veja assim o quanto essa ferramenta é útil e foi útil para ela nesse sentido, né? Então, bem como a gente aqui no Instituto de Geriatria, muitos outros colegas têm feito isso, e não somente fazendo mediante consulta, mas liberando aqui na clínica. A gente definiu que paciente em que a última consulta foi há menos de 6 meses, que a gente liberaria automaticamente essas prescrições remotas, sabe? Dos controlados, para que os tratamentos não fossem interrompidos. Virou uma ferramenta com boa funcionalidade. Vocês dão como retorno mesmo. O retorno é eficaz isso. Ou vocês sentem um pouco de incômodo nisso? Joás, a gente pesa sempre o benefício e o risco de não ser uma consulta 100% segura. Mas o que a gente tem experienciado é que os benefícios são muito maiores do que o risco. E a gente sempre deixa claro e transparente para os pacientes e familiares que essa consulta ou essa abordagem, por não ser completa, por não ter o exame físico, ela muitas vezes vai exigir a avaliação presencial. Então, fica somente como parte de uma consulta completa, mas até isso é benéfico porque a gente diminui o tempo de contato com o paciente, por exemplo, que demoraria numa consulta inteira, ele viria somente para o exame físico e definição da conduta, então seria uma consulta mais breve, bem como limitaria o tempo do paciente na sala de espera, né? A gente tem se preocupado não somente com o corpo a corpo com o paciente, mas também nas aglomerações, porque isso tudo vai mudar, veja, acabou aquela sala de espera lotada, pelo menos até que haja vacina para a Covid-19. Então, isso é uma adaptação que a gente vai ter que experimentar. E a nossa experiência desses últimos 3 meses ela é muito positiva. Tanto para a equipe, que está cada vez mais confortável e habituada com esse modelo, quanto para as famílias, né, e os pacientes. É inegável o poder da tecnologia e ela foi colocada à prova e ela passou com nota 10 com méritos, né? Porque tudo que se precisou da tecnologia, ela deu retorno. E eu não estou só babando a tecnologia, estou babando quem desenvolveu a tecnologia. Elas não comandam a gente consegue utilizá-las para muitos fins. E demorou muito para a gente enxergar isso. A gente, digo a sociedade. Eu trabalho com isso há 20 anos, você me conhece bem. A gente tem uma busca permanentemente de colocar tecnologia em todos os setores, em todos os lugares da economia. Muita gente tem se equiparado, mas agora ficou prova de negócio. Você tem que ter apoio tecnológico para sobreviver, para atender, para se oferecer. E a tecnologia entrou. Não tem nada de novidade, viu, Sérgio? Nos últimos 6 meses, não teve nada que fosse grandioso para utilizar. Toda essa nova tecnologia, como a live da gente agora, como o Zoom, como outras tecnologias, já tem seus 5, 6 anos fáceis. Não tem ninguém novo nessa história. O que faltava era essa cultura de enxergar. E você falou uma coisa muito bacana. Vai mudar muito, inclusive, a necessidade de fazer coisas corriqueiras de antigamente.
daquele normal que a gente tem, parece tão longínquo, né? Tem só menos de 3 meses, e que agora a gente vai ter que ficar mais alguns meses, mesmo quando liberar tudo, com vacina e tudo, vai existir um normal que vai ficar sendo criado pelo menos em 2, 3 anos. Porque muita coisa realmente não precisava de locomoções, de direções, de marcações, e isso aí vai mudar muito o nosso cenário. Sérgio, tem uma pergunta muito bacana de Paulo Vidal, sobre aquele tópico das farmácias. Legalmente, qual é a responsabilidade do balconista da farmácia? Veja, o farmacêutico ele é o responsável por toda a dispensação das medicações na farmácia. Então, se você de repente é alérgico a alguma medicação e o farmacêutico prescreve uma droga com nome fantasia, mas que contém a substância e ele lhe entrega essa medicação, por exemplo, ele é corresponsável se lhe acontecer algo grave. Então, e ele tem o conhecimento e a responsabilidade de tirar todas as suas dúvidas sobre determinada substância. Então, se chegar aqui, eu queria falar com o farmacêutico sobre se essa medicação é contraindicada para quem tem o meu problema, por exemplo. E aí ele tem a obrigação e a capacidade e o conhecimento para lhe dar essa informação. E aí ele, por exemplo, se não souber de cabeça, ele pode consultar a bula na hora lá para você. Peraí, eu vou consultar a bula. Olhei aqui, sei lá, vamos pensar aqui em insuficiência renal. Não, eu tenho doença renal crônica. Eu posso tomar essa medicação? E ele vai olhar e diz, olha, eu recomendo que você consulte o médico antes de tomar essa medicação. Ele tem esse papel na orientação. Bacana. Ó, Sérgio, duas observações de Leila Durão, pessoas próximas e queridas, né? Oi, mano. Vou perguntar, observar a segunda dela, que ela fala que os médicos estão precisando constantemente consertar o estrago que os pacientes estão causando nos seus organismos com automedicação. E ela também fala que se as pessoas trocassem as farmácias pelas feiras livres, irregularidade na ida aos médicos, não se automedicariam se intoxicando tanto. Pegando o gancho, vou voltar aquele seu gancho do tipo, tem muito medicamento que seria trocado por exercício físico, né, Sérgio? Também, exato, né? Exato, Joás. Eu vou dar exemplos de medicações que de fato as pessoas usam corriqueiramente, sempre as que são médicas. Antiácidos. Então, é o pacote do ansioso, né? Antiácido, um indutor do sono, ou uma medicação ansiolítica, às vezes uma medicação que seja um anorético, assim, uma medicação que tira o apetite, porque a pessoa quer emagrecer, o polivitamínico, que você viu, o ômega 3, então, e por aí vai. Então, o que a gente percebe é que, de fato, a gente tem vivido uma cultura de que eu quero a pílula da saúde. Não quero um esforço de conseguir começar um programa de atividade física. Eu não quero ter que preparar a minha refeição ou escolher os meus alimentos com critério. Eu quero tudo fácil, tudo rápido. É claro que essa cultura, que vamos chamar essa cultura da fast food, né, e do sedentarismo, eu acredito que tenha ficado no século XX. Eu já percebo no século XXI tanto uma juventude quanto adultos, de fato, preocupados com um estilo de vida novo, um estilo de vida diferente. E aí, de fato, a automedicação, o uso de medicações assim, né, sem orientação, ele tende a diminuir. Eu percebo que essa geração é uma geração talvez mais consciente disso. Nem tudo está perdido. Oi? Nem tudo está perdido, Ainda bem, meu amigo. Júnior Sena, tem uma avó com uma neuropatia grave. O que o doutor acha do uso do CBD para os idosos? Pois o CBD é o canabidiol, eu acredito. Veja, o uso para esse fim
ele absolutamente precisa de mais estudos. Algumas dores crônicas, por exemplo, a neuropatia, as drogas de primeira escolha não são, né, os derivados da cannabis. Existem alguns anticonvulsivantes que são indicados como drogas de primeira linha. Então, o canabidiol é para as dores refratárias, aquelas que você já tentou todas as outras abordagens que a gente já conhece e que falhou. Então, entra às vezes mais como uma droga adjuvante. Adjuvante, assim, é uma droga a mais para casos refratários, como uma prescrição de primeira escolha. Mas ainda assim, os trabalhos com o CBD, eles estão aumentando, né? E aí a gente, assim, né, com a experiência, porque toda droga nova, ou todo princípio ativo novo, Jorge, aprendi isso com um professor antigo, ele sempre dizia, olha, toda medicação vedete ou nova, que chega como uma grande novidade, a melhor, eu pego aquele trabalho que foi publicado e boto na gaveta. Eu abro ele, eu releio depois de 2 ou 3 anos, eu só começo a prescrever aquela medicação depois de 1 ou 2 anos, que é quando ela teve tempo de ser testada para uma população maior e se percebeu que há segurança e eficácia e superioridade em relação a outras drogas. Então, eu acho que esse princípio da prudência pode ser expandido para outras tantas situações, né? E o CBD, eu acho uma delas, né? A gente está vivendo uma guerra ideológica hoje em relação à cloroquina. Muita gente apoiando, muita gente negando, muita gente dizendo, se eu tiver, eu quero que bote esse remédio em mim. Eu critiquei um dia desse, um cara veio dizer, e se tu pegares a Covid, tu vai querer não? Eu digo, eu não sei, se meu médico indicar, sim. Ou seja, estão passando por cima da automedicação, estão passando por cima de critérios maiores do que a indicação médica. Eu sei lá o que o médico vai receitar para mim, se ele receitar eu vou lá e vou tomar. Se ele precisar me orientar e me indicar os riscos dela, massa, é o trabalho dele, eu confio no meu médico. É aquela primeira fala sua, é o meu consultor de saúde. É aquela pessoa que eu tenho que estar muito à vontade para ter a segurança dele e entregar, porque eu não sou médico. Foi o que eu respondi, eu não sei se eu vou tomar, se o médico me mandar tomar, eu tomo. É problemático isso também, porque está em outra seara, né? Está acima da automedicação. De tomar para entrar no nível de orgulho, porque estão dizendo que é bom e estão escondendo de mim. Aí é outra conversa que é muito mais longa, inclusive. Joás, eu acho que o princípio dessa discussão, ele precisa ter um alicerce. E o alicerce é ciência, tá? A gente está falando de uma medicação que é uma medicação que a gente não tem estudos conclusivos do benefício. Os estudos que mostram benefício são estudos, do ponto de vista metodológico, muito ruins. Então, ele não tem uma potência científica. Eu não sei, eu vou tentar falar numa linguagem que todo mundo compreenda. Então, são estudos que são criticados pela comunidade científica em massa. Então, as pessoas que defendem o seu uso talvez estejam baseadas muito mais no medo e em paixões e em vaidades do que na própria em um raciocínio científico. E tomar decisões quando é a vida do outro, que não se baseiam na ciência, é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente fala de saúde pública, por exemplo, aqui no Brasil, quando um governo toma uma decisão de comprar e investir milhões em um determinado tratamento que não tem comprovação científica, a gente, de fato, começa a entrar numa seara que deixa de ser o indivíduo para ser a população, para ser o dinheiro que a gente paga dos impostos, né? Como esse dinheiro vai ser investido. Então, eu posso lhe dizer que não existe discussão quando é uma opinião de leigos. Então, aqui no Hostel Português, eu trabalho aqui, a gente tem vivenciado situações muito inusitadas. Por exemplo, de receber uma pressão das famílias
para que se prescreva o remédio. É o leigo que está cobrando a prescrição porque o amigo, o parente, o vizinho, o médico disse que tinha que prescrever. Automedicação Então, oficial. automedicação oficial. E aí, Terceirizado. e aí a gente, de fato, por exemplo, pessoalmente, eu prefiro ficar do lado da ciência. E o argumento de que, não, mas a ciência vai demorar muito, etc. Veja, existem comunidades científicas no mundo inteiro e muito dinheiro investido em pesquisas no mundo inteiro com hidroxicloroquina. A gente já tem 3 meses e até agora nenhum estudo publicado mostrou esse benefício. Então, Sérgio, não desculpa. prescreveria. Não, só para dizer que parentes meus adoeceram, eu não prescrevi, eu não tomaria, e acho que, assim, né, no Brasil, essa polêmica só existe porque a gente tem um governo irresponsável conduzindo o país. Entendi. Ó, Joseana Barros observa, pergunta que o que você acha da nova, acho que é a orientação da OMS que assintomático não transmita o vírus? Pulei essa pergunta porque eu acho que tem a ver com a situação do corona, né, do Covid. É, veja, esse posicionamento é muito difícil afirmar que um portador, digamos assim, né, assintomático não transmita. Porque é difícil você provar. Como é que você vai recrutar os assintomáticos para pesquisar se eles são capazes ou não de transmitir o vírus? Porque, por exemplo, a saliva, as gotículas de saliva, se eu tiver o vírus no meu corpo, a própria saliva, minha saliva vai conter o vírus. Então, eu não conheço, por exemplo, essa afirmação da OMS que o assintomático portador não transmita. Eu, de fato, desconheço essa informação. Ó, Patrícia Barreto pergunta, então, doutor Sérgio, como devemos agir com relação a sintomas, dores que acontecem com mais frequência, como uma dor de cabeça, uma cólica, por exemplo? Olha, eu acho que o bom senso ele precisa prevalecer. Então, o que eu sempre faço essa pergunta para os meus pacientes se você tem um sintoma novo, mesmo leve que seja, e isso é algo que, por exemplo, vamos falar de uma dor de cabeça leve. Eu trabalhei muito, fiquei muito tempo na tela, muitas lives, né, Joás? E no final do dia fiquei com um pouco Jornal. de dor de cabeça, e enfim. Tomar um analgésico, porque isso estava me incomodando, eu não vejo nada demais quando um analgésico é um analgésico simples, um paracetamol, uma dipirona, etc. Se no dia seguinte você acordou com a mesma dor, tomou o remédio, melhorou de novo, no outro dia você teve a mesma dor, já tem alguma coisa errada. Então, é importante que você não persista se Bacana. automedicando, mesmo que o sintoma não piore, tá? Então, às vezes a lógica nossa do bom senso é assim, não, enquanto estiver leve e eu consigo resolver sozinho, eu vou me medicar. E aí tem pacientes, por exemplo, com enxaqueca, que fazem uso quase diário de analgésicos e não resolvem o problema e ficam tomando a medicação e piorando, no caso, o problema crônico dela, né? Muito bacana, Sérgio. Ó, Valério Albuquerque observa que, de fato, vivemos um novo momento. Os recursos tecnológicos serão parte de um novo normal. Fundamental a utilização dos meios digitais para agilizar atendimentos e desafogar as salas de espera. Esse novo normal vai dar um trabalho danado, não vai, Sérgio? Pois é. Catiana Elizabeth faz uma observação interessante, assim, em cima do que você conversou. Eu estou tomando melatonina prescrita por um endocrinologista, mas vai parar. Ela ficou com medo, viu, Sérgio? Olha, eu mais uma vez defendo que você escute um médico que você confia. Pois é. Então, se o teu médico prescreveu, ele está pesando o risco-benefício.
E aí, se está funcionando para você, eu acho que é importante que você volte e converse, por exemplo, sobre esses receios ou sobre essa informação que eu coloquei, né, de que pode trazer algum risco, né? Alguns trabalhos publicaram isso, e ele de repente pode te convencer ou a continuar, ou então te convencer a parar e ver se você vai ficar bem sem a medicação. Eu sempre defendo que quanto menos medicações, mais saúde, né? Sérgio, faltam menos de 10 minutos para fazermos 1 hora de live. Parece que faz meia hora. Tem um bocado de pergunta aqui. Eu vou fazer uma lidazinha em algum. Fazer uma lida em algumas observações, não perguntas, para ir desafogando um pouquinho e dar atenção a todo mundo que está aqui com a gente, tá? Tá bom. Nailio fala que meditação é uma excelente prática que ajuda no sono. Raquel Vidal, parabeniza você, Sérgio. Uma live muito esclarecedora. Profissional competente demais. Julieta observa que impressoras 3D farão muita coisa no futuro próximo. Gilvan Durão pergunta: vitamina C com zinco efervescente, presta ou é água com açúcar? Estou rindo porque achei engraçado. Isso é engraçado. Vamos lá, falando um por um. Primeiro, Nailio é Lilian, é uma grande amiga, geriatra também. É um prazer que você esteja aí nessa live, Lilian. Ela coloca a meditação como uma grande estratégia, né, no manejo dos transtornos do sono. Eu concordo totalmente com você, minha amiga. Eu tenho tentado, às vezes, praticar a meditação e vejo os benefícios em mim. Então, inclusive indico para os meus pacientes também, apesar de não ser um praticante assíduo, mas eu, mesmo com a prática pequenininha, eu vejo esse benefício em mim. Raquel, obrigado pelos elogios. Um abraço para você. Sobre vitamina C e zinco. A vitamina C, como foi no passado uma grande... Linus Pauling, né, um químico famoso que a gente estuda, né, no ensino fundamental, ensino médio, ele defendia a vitamina C como um grande antioxidante, uma vitamina sensacional e útil para uma série de indicações de prevenção de uma série de doenças, câncer, infecções, etc. Os estudos com várias doses, estudos científicos, não mostraram esse... Caiu. Voltou? Enfim. Voltou. Os estudos científicos não mostraram esse benefício do uso, né, da vitamina C, da suplementação da vitamina C manipulada na longevidade, por exemplo, na prevenção de doenças, como anticancerígenos, enfim, todos os estudos falharam com esse fim. E aí ela voltou agora com zinco, porque um dos trabalhos de um médico francês, o Dr. Didier, dizia que curou o coronavírus com cloroquina, a hidroxicloroquina, vitamina C e zinco. Então, muita gente tem usado vitamina C e zinco profilaticamente para que não adoeça com o coronavírus. Ou se adoecer, não desenvolvam as formas graves. Posso lhe dizer que, no momento, a ciência não pode afirmar isso. Então, o que eu falo o risco que isso pode te trazer para a saúde, ele é quase nenhum. Então, se você tomar vitamina C no máximo, você vai urinar aquele excesso de vitamina C e zinco, mas isso não vai te trazer um prejuízo, um dano à saúde. Mas, por exemplo, eu como médico não posso defender publicamente que a população use preventivamente isso. Nem compre isso, porque isso custa caro. Se você for comprar vitamina C efervescente numa farmácia, você não vai gastar menos do que 30, 50 reais num frasquinho de menos de 30 comprimidos, né? Então, tem um custo isso. E aí eu indico que as vitaminas são antioxidantes conhecidos, a vitamina C é um deles, mas que ela tem uma disponibilidade nos nossos alimentos do dia a dia, nas frutas especialmente,
muito grande e que se a gente tiver um consumo, uma alimentação rica em frutas, a gente não vai precisar suplementar níveis altos de vitamina C, até porque isso não tem uma comprovação científica. Sérgio, meu querido, faltam 5 minutos. Eu tenho algumas perguntas, teria algumas perguntas ainda. Como vai terminar a live, eu vou pedir vou agradecer agora e muito tempo depois, porque foi muito bom. Bom saber demais que eu posso contar com você. Sua presença foi fundamental, foi muito bacana, muito carinhosa, muito atenciosa. Tem algumas perguntas que eu vou mandar para você no privado, para você ficar sabendo que elas existiram. E vou pedir desculpas a quem a gente não conseguiu perguntar. Vou soltar uma pergunta geral dentro de uma pergunta específica. Nessa maluquice que é a automedicação. O que a gente deve fazer minimamente, Sérgio? A pergunta é sobre quando procurar um geriatra. Aí vou botar essa pergunta dentro da nossa pauta. Quando eu devo me preocupar? O que eu devo fazer minimamente para dar atenção à minha saúde? Eu vou responder talvez em 3 tópicos. O primeiro é que no século XXI a gente, na área da saúde, está tendo que lidar com um grande dilema, que é manter a medicina humanizada e, ao mesmo tempo, lidar com as pressões da população e do negócio, digamos assim, né? do trabalho. Eu preciso ser competitivo como médico, eu preciso... Só um segundinho, Sérgio. Eu tenho menos de 2 minutos, tá? Só para... Tá. Eu preciso ser competitivo, eu preciso dar uma resposta, eu preciso ser rápido, enfim. E a gente precisa de gestão em saúde. Então, o que eu responderia é: você precisa encontrar aquele médico que seja, se você usa muitas medicações, o gestor da sua saúde é aquela pessoa que você vai sempre voltar e perguntar: poxa, será que eu devo continuar esse tratamento? Será que essas medicações todas fazem sentido nesse momento da minha vida ou não? Então, eu acho que a figura de um clínico ou de um geriatra é uma figura, ou de um médico da família, é uma figura central no cuidado. E isso da medicina moderna, da saúde segura, do cuidado da sua forma global. Então, se você vai a muitos especialistas, talvez seja a hora de procurar um geriatra. Se você toma muitas medicações, talvez seja a hora de procurar um geriatra. Que bacana. Curto e grosso e direto ao ponto. Meu amigo Sérgio, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença, pelas perguntas, pela instigação de tirar um pouquinho o foco e entrar em outras coisas tão importantes quanto que nossa saúde deve estar em primeiro lugar, né, Sérgio? Porque sem saúde a gente não sai nem de casa. Tem que se preparar para voltar ao normal. Senão a gente fica preso em casa. Pois Meu amigo, muito obrigado. Boa noite e se despeça à vontade. Tá bom, obrigado, Joás, Júlia, Corinha, sua contra-regra aí. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Todo mundo que assistiu e passou com a gente aí esse tempo. Espero que vocês tenham aproveitado essas informações. É um prazer para mim falar de saúde, falar de desprescrição, né, Joás? E do risco da automedicação, especialmente entre os idosos. Então, que alguma mensagem tenha ficado boa para vocês. Se cuidem, na medida do possível, fiquem em casa. A gente está vencendo aqui em Recife, né? Quem estiver aqui em Recife, a gente está vencendo essa questão de achatar a curva. A gente está conseguindo, zeramos a lista de espera de leite de UTI. Isso é um grande feito. Grande avanço, velho. É um grande avanço. E é isso. Um abraço. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Até.